Em audiência pública feita aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares reclamaram do alto custo para remarcação em caso de cancelamento de passagens aéreas. Eles apontaram ainda que as companhias não cumprem o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. E para debater esse assunto, o programa Palavra Aberta recebe o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria iniciar com uma pergunta ao senhor com relação a essa situação. Qual é o quadro que o senhor está enxergando no Brasil hoje na remarcação de passagens aéreas? Primeiro, Marcelo, é um prazer estar aqui com você, saudar a todos do Palavra Aberta e dizer sempre que aqui a Câmara presta um serviço relevante para a população do Brasil, sociedade brasileira e também, em especial, do meu pessoal lá da Bahia. Dizer o seguinte, que essa questão do debate que nós fizemos numa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, ela tem um papel fundamental. Não é à toa que, aonde a gente senta com algumas pessoas, principalmente nos aeroportos, a gente vê o desconforto deles em relação ao que eles passam com a remarcação de passagem aérea. Por algum motivo ou outro, acho que qualquer cidadão pode passar por uma dificuldade de ter que remarcar sua passagem, talvez por conta de um problema de saúde, um problema familiar. E quando eles fazem o contato ruim, por sinal, tá, com a empresa, eles têm uma dificuldade de comunicação. É aquele enrolo com as pessoas, com o consumidor. E aí o consumidor diz o seguinte, eu quero remarcar minha passagem. Quando vai ver o preço da remarcação, é quase que o dobro, ou quando não, o dobro. E isso aconteceu comigo. Comprei uma passagem no valor de R$ 1.800, a pessoa teve dificuldade de viajar, foi remarcar a passagem. Nisso que eu fui remarcar a passagem, o valor da passagem foi a R$ 3.200, um absurdo. E não tinha mais o que fazer. E veja que uma pessoa que tem dificuldade, que é um salariado, uma pessoa simples, que ganha seu dinheiro, seu salário de R$ 1.000 e poucos por mês, que compra com muito suor a sua passagem e por alguma dificuldade não consegue viajar e depois tem que continuar no objetivo de fazer a sua viagem e tem que pagar R$ 3.200. Um absurdo. Você faz o contato com a empresa diz que não tem o que fazer. E aí é que provocou a gente de fazer essa audiência pública, porque o Código de Defesa do Consumidor, Marcelo, é muito claro. No seu artigo 49, que fala sobre o direito de arrependimento para qualquer tipo de compra feita fora do local da loja física, pelo telefone ou pela internet. 7 dias, independente do que ocorrer, eu posso me arrepender e desfazer o negócio e ter de forma integralmente a devolução ou ressarcimento da passagem. Com as empresas aéreas não acontece isso. Eu não sei o que eles têm, que eles estão vivendo em outro mundo. Os intocáveis são as empresas aéreas. E aí o consumidor fica como? Fica com o prejuízo. E o absurdo, Marcelo, é o seguinte, a empresa fiscalizadora, que era a ANAC, que deveria ir para cima, fiscalizar como que eles estão tratando os consumidores brasileiros, faz vista grossa. Além disso, ainda apoia uma decisão dessa. Por quê? Porque eles alegam que isso foi a fala do representante da ANAC aqui na comissão. Disse que as passagens aéreas diferem das questões de outros produtos que se compram pela internet. Porque quando você compra uma roupa pela internet, você não consegue medir, você não consegue ver a cor direito, porque você não consegue ser palpável naquele produto. A passagem aérea, você sabe a origem e o destino, você sabe o valor, você sabe o horário, portanto, é um produto que você está comprando e você sabe o que está se comprando. Mas o código é muito claro, são para todos os produtos e com eles isso não acontece. E aí a gente vê a inércia da ANAC em relação à defesa que deveria fazer dos consumidores. Como é que o senhor enxerga a possibilidade de correção? Diante de um quadro desse, o que o poder público pode fazer? Como é que é possível atuar para regular essa questão? É possível se realmente a ANAC fizesse o papel dela.
Porque as empresas alegam, Marcelo, o seguinte: olha, a gente vende as passagens e imagine se nós abríssemos mão, tá? E devolvêssemos o valor integral para essas pessoas. O prejuízo que será ou que é para as empresas aéreas. Desde o atendente que está lá com o telefone no sistema, gastando tempo para desmarcar ou para cancelar, isso gera custo. E, além disso, o prejuízo para a empresa com a ausência daqueles passageiros naquele avião, naquela aeronave. Isso gera um custo para a empresa. Mas a gente está falando de algumas pessoas que desmarcam, que acontece alguma eventualidade, que elas não podem viajar. Parece que as empresas estão ouvindo a gente falar assim, olha, todos os passageiros vão cancelar ou vão desmarcar a passagem. Está falando de um caso ou outro que acontece de um desmarque de passagem. Isso eles alegam o prejuízo. Como fazer para poder resolver esse problema? Nada mais, nada menos de que a ANAC fazer a parte dela e fazer valer o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é muito claro, mas eles não fazem de forma alguma. As empresas estiveram na reunião ou estiveram com um representante na reunião e o que foi dito lá contra eles é que as companhias aéreas têm índices elevados de reclamação, principalmente em sites de internet de controle como o Reclame Aqui. Como é que está a situação dessas empresas aí diante dos consumidores? Você sabe que quando alguém fala mal de alguém que está devendo, um cidadão comum tira o sono do cidadão. Ele faz de tudo para poder pagar o que deve, para que o nome dele saia ali da boca do povo. Essas empresas não. Lá no Reclame Aqui, a Gol está em terceiro lugar no ranking. E eles não fazem nada, pelo contrário. O saque deles é um absurdo. Eles não respondem. Deixa o telefone tocando 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, às vezes o dia todo, o cidadão com dificuldade de ter uma resolução do seu problema, da sua dificuldade. E eles não fazem nada. Parece que eles gostam realmente de estarem lá no ranking de primeiro, segundo e terceiro na categoria de todas as empresas que prestam mau serviço para a sociedade. Veja, conversaram conosco ontem, Marcelo, mas imagine, não trouxeram absolutamente nada de solução ou de uma luz para os consumidores. E por isso mesmo que os parlamentares que estavam na comissão, a intenção de boa parte dos parlamentares é abrir uma CPI para abrir essa caixa preta. Para onde está indo esse dinheiro? Como é que pode? Eu pago uma passagem, tenho dificuldade de viajar, não tenho direito ao ressarcimento. Isso é enriquecimento ilícito. O Código Civil, lá no artigo 884, fala sobre isso. O enriquecimento ilícito, eles estão ficando com o dinheiro do cidadão. O cidadão que paga o seu imposto, o cidadão que soa a camisa para poder ter o seu salário e eles, sem nenhum tipo de respeito ao consumidor, eles acabam surrupiando o dinheiro do consumidor. Isso é um absurdo. O senhor disse anteriormente que o valor pago pelas passagens muitas vezes não pode ser reaproveitado pelo consumidor por conta dessas condições que seriam, nas suas palavras, abusivas. As exigências para as remarcações. O senhor acha que isso também pode ser um tipo de estratégia para enriquecimento? Nas palavras do senhor, enriquecimento ilícito? Com certeza, porque veja, eu acabei de, no início aqui do nosso bate-papo, eu comprei a passagem para uma pessoa, o dinheiro foi meu e eu comprei a passagem. Só que a pessoa teve dificuldade. Só que a passagem está atrelada ao passageiro. Mas fui eu que paguei. Eles não deixam transferir para outra pessoa? Não deixam transferir para outra pessoa. Por isso que a gente deu entrada num projeto de lei dando a liberdade a quem está comprando a passagem, quem está arcando com o ônus da passagem, o peso da passagem, para que ele decida se a pessoa a quem ele está comprando a passagem tem o direito a ter a devolução do dinheiro ou ele que fez a compra direto, que pagou com o seu dinheiro. Porque senão se perde o dinheiro. No meu caso, os R$ 1.800 foram perdidos,
porque essa pessoa jamais vai retornar à Bahia para resolver o problema que ele tinha. Aí você imagine, a exemplo meu, quantos e quantos e quantos consumidores que compram a sua passagem e por algum motivo a pessoa que ela comprou, que deu a passagem, não pôde viajar. Certamente que a empresa fica com dinheiro no maior absurdo e na maior cara de pau dessas empresas. A Câmara dos Deputados tem a função de legislar, mas também tem a função de acompanhar, de fiscalizar. Nesse caso, o senhor acha que a função da Câmara vai ser ali uma mistura dessas duas coisas? O senhor está pensando em mais projetos de lei? O senhor acha que a CPI pode aplicar esse papel de fiscalização? Como é que o senhor vê a atuação da Casa nesse caso? Veja, eu penso que a matéria é muito importante, porque é uma matéria muito humana. As pessoas, elas precisam de ter apoio e proteção, porque é a parte mais vulnerável nessa relação de consumo. É vulnerável e hipossuficiente, ou seja, a casa, que é a casa do povo, tem que atuar para minimizar, se não resolver, minimizar esse sofrimento dessas pessoas. E aí, a CPI é um instrumento positivo e também nós estarmos sempre convocando eles aqui à Câmara dos Deputados, a exemplo de debater um projeto de lei ou também uma audiência pública para a gente estar sempre buscando numa parceria, porque o objetivo nosso não é destruir empresa, não é acabar com o comércio, não é acabar com o empresário, mas é fazer valer o direito dessas pessoas que não têm uma porta para bater, não tem ninguém para defender os seus direitos. Então, o papel da Câmara é fazer interligação entre as empresas e o consumidor. E a gente sabe, se eles não atentarem, a gente vai continuar aqui brigando, mas brigando para fazer valer esse direito. A CPI, o anúncio de uma possível CPI, deixou eles com a pulga atrás das orelhas. A gente vai para cima, porque do jeito que está, Marcelo, não pode. Já teve muita discussão aqui na Câmara com relação ao preço das passagens. Agora, com relação a essa situação das remarcações, o debate está só começando, né? Então, eu espero que o senhor possa voltar. O nosso programa está chegando ao fim, tempo curto. Espero que o senhor possa voltar numa próxima edição para tratar dos desdobramentos, quais avanços aí que foram alcançados nesse tema. Pode deixar, Marcelo, é um compromisso meu, com você e com a sociedade. Nós não vamos deixá-los em paz, até eles resolverem e respeitarem o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.